Então vamos começar respirando profundamente. Expirando lentamente, percebendo o ar que entra, o ar que sai. Convidando agora a nossa sagrada presença. Que estejam abertos os nossos ouvidos, os nossos olhos, que possamos ser um canal de comunicação, de fala, na verdade que está dentro do nosso coração. Que a gente possa trazer a nossa mensagem individual para um coletivo, para uma rede. E que através disso possamos nos conectar, nos unir com pessoas que querem, desejam, necessitam escutar essas mensagens. E assim está aberto o nosso podcast. Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Conectar. Eu sou o Eloy. E eu sou a Duda. Saudações, Regi! E hoje a gente tá com uma convidada aqui. Segundo episódio, né, amor? Segundo episódio do nosso podcast. Estamos abrindo caminhos aqui com uma convidada muito especial. Uma sacerdotisa. Porque a gente é sério aqui. A gente quer ouvir de quem sabe. A gente quer ouvir de autoridades e discutir temas com pessoas que sabem, com pessoas que têm um caminho, que têm uma seriedade, que têm um propósito. E a convidada de hoje é uma pessoa que toda vez que vem a imagem dela, a comunicação dela, eu consigo descrever em 2 palavras: assertividade e coerência. Então nós vamos abrir o nosso episódio aqui com a mãe Mariana. Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Mari. Olá, muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, né? Eu acho que essa troca, ela é recíproca, porque eu também confio muito no trabalho de vocês, né? No trabalho da Duda, conheço ela um pouquinho antes, né? Até do período da faculdade, com o trabalho do Madre Terra também. Então, assim, o prazer é meu de poder estar aqui hoje com vocês. Gratidão por aceitar estar aqui, abrindo esses caminhos aqui com a gente. É um prazer e uma honra a sua presença aqui. E você se formou, né, com a Duda, né, em psicologia, né? Sim. A gente teve um período, acho que a gente não se formou exatamente no mesmo tempo, mas a gente se encontrou na faculdade em vários momentos, né? E é engraçado como a vida é, porque talvez a gente não imaginasse naquele tempo estar aqui hoje, né? Sim. Mari, mas você sabe que eu vou confessar uma coisa aqui pra você? Que algo em mim sentia. Sério? Teve um período aí na faculdade que a gente tava fazendo umas matérias juntos. E aí eu sentia que você faltava algum momento bastante. Eu acho que você tava se iniciando pelo cabelo. Você tinha acabado de raspar o cabelo. Tava bem carequinha, verdade. E aí teve uns trabalhos assim que você tava faltando e era dias importantes de matéria. E alguma coisa dentro de mim falava assim, ó, que você puder, ajuda, porque ela tá fazendo uma coisa grande ali. Não é porque você nem não é sabia. por isso que ela tá faltando. Não fazia ideia. E aí eu comecei a tentar me aproximar, acho que eu cheguei a te mandar algumas coisas, alguns materiais. É verdade. E aí foi um chamado mesmo que eu tive da espiritualidade, da intuição ali, de que de alguma forma você tava movendo algo grande ali, não tava dando conta. E eu tava mesmo na época, eu trabalhava, né, já trabalhava com RH, mas eu estava num processo do meu sacerdócio mesmo, né? Então, dentro do candomblé, existe um momento em que a gente completa um ciclo maior de 7 anos, e ali a gente recebe um oiê, que a gente chama de título, né? Um título sacerdotal. Eu já tinha um terreiro na época, mas aí veio esse título sacerdotal dentro do candomblé. Como eu havia trocado de família espiritual, a gente passa por alguns processos novamente para reajustar algumas coisas, e uma parte disso é o cabelo mesmo, né? Então eu tava ali bem carequinha, com o cabelo crescendo ainda. Como que é essa entrega, assim, tipo, pra você, de raspar o cabelo, assim, essa... É uma troca, né? Tipo assim, é uma... Não deve ser fácil, assim, obviamente. Deve ser um processo bem forte, né? Olha, esteticamente, eu sou um pouco suspeita a dizer. Porque eu acho que foi difícil, né?
estar sem o cabelo. Eu acho que o cabelo tem toda essa coisa do feminino, né? De estar bem com a gente. Pelo menos a grande maioria das mulheres tem isso com o cabelo, esse apego com o cabelo. Mas eu sempre tive um propósito maior. Então eu pensei, poxa, tá dentro da minha caminhada espiritual. Já era algo que eu sabia que eu passaria. Então, assim, não foi nada novo. Foi a segunda vez que eu raspei, então não era a primeira vez, foi a segunda vez. Eu confesso que a segunda foi mais difícil do que a primeira, porque eu estava em um outro momento da vida, acho que um momento profissional também que exige da gente. E a sociedade tem um olhar diferente para isso, né? Então, assim, eu me senti um pouco deslocada do mundo, do meio, mas eu entendia que tinha um propósito maior, então eu falei, é isso aí, vamos ficar careca, cabelo cresce, e cresceu, passou. Nossa, que desafiador, eu nem consigo imaginar. Mari, conta um pouquinho pra gente o que você faz hoje, né? Não sei se todo mundo tá assistindo aqui conhece, né, o seu trabalho, o que você é. Conta um pouquinho pra gente dessa sua jornada. Bom, vamos lá, né? Eu sou a Mãe Mariana, eu sou sacerdotisa de um terreiro de Umbanda e de Candomblé aqui na cidade de Presidente Prudente, a Casa de Iemanjá. A Casa de Iemanjá, ela existe desde 2016, então nós estamos aí com o terreiro aberto desde 2016. A proporção do terreiro foi aumentando, né, e foi tomando um tamanho maior ao longo do tempo. Além disso, eu também sou psicóloga de formação, atuei na área da psicologia organizacional há bastante tempo, sempre foi assim minha paixão, né, o RH tem um espaço muito grande no meu coração, então gosto muito disso até hoje, mas a demanda do terreiro e a responsabilidade, né, do cuidar e do servir, veio de uma forma muito intensa, onde eu cheguei no momento em que eu precisei tomar uma decisão, porque eu realmente já não conseguia mais conciliar a vida profissional da psicologia com a vida profissional também do sacerdócio. Então chegou um momento em que eu precisei tomar essa decisão e dizer, olha, eu preciso seguir esse caminho aqui, né? E é muito engraçado, porque poucas pessoas sabem do que eu vou contar para vocês agora. Há uns 6 anos atrás, ou um pouco mais, eu tinha acabado de ficar carequinha e receber o meu título e tudo mais, né? E eu passei um momento, assim, muito desafiador dentro da religião. Não com a religião, mas com pessoas. Então, eu passei um momento, assim, bastante difícil e um momento de muita solidão também. E um momento em que eu estava na jornada da faculdade, final de faculdade, tudo muito difícil, muito estágio, muita coisa acontecendo. Na época eu já trabalhava com RH e eu já estagiava também, estagiava numa usina que era muito longe. Então, assim, os horários, era muito corrido a vida, realmente, né? E além dessa demanda pessoal, eu tinha uma demanda ali religiosa, com essa questão do que eu estava passando naquele momento com pessoas dentro da religião. E eu busquei uma sacerdotisa para poder jogar e para tomar uma palavra e uma orientação dela, né? E na época eu cogitei trancar a faculdade. Eu falei, não tô dando conta, talvez seja um caminho trancar a faculdade. E meu esposo, que inclusive tá aqui com a gente, ele falava assim pra mim, mas pra você trabalhar com psicologia, você tem que ser psicóloga, você tem que se formar, não tem outro caminho, tem que se formar, vai passar, são fases, enfim. E ali me motivou, né? Mas quando eu joguei com essa sacerdotisa na época, ela trouxe várias orientações pra mim, né? E uma dessas orientações, ela disse assim pra mim, Mari, Orixá fala pra você que você vai fazer psicologia, você precisa terminar a sua faculdade, você tem um caminho dentro disso, mas você vai ser sacerdotisa. Vai chegar um momento em que você vai viver somente esse caminho, né? E ouvir aquilo pra mim foi muito dolorido, porque eu já estava num momento em que a faculdade estava muito sobrecarregada, não fazia mais tanto sentido para mim, pensando na rotina e não na minha paixão pela psicologia, né? Eu falei, caramba, eu tenho FIES. Eu vou ter que pagar esse FIES o resto da vida. 30 anos pagando FIES. Eu vou ter que pagar FIES 30 anos e para não exercer a profissão? Então, o que eu tô fazendo aqui? Falei, não, tá tudo errado. Eu vou exercer minha profissão, se eu vou terminar isso aqui, eu vou fazer. O tempo passou e eu tô aqui
sendo sacerdotisa. Que desafio. Exatamente como ela me disse. Mas você usa bastante da psicologia, né? Você consegue Muito. usar, assim, tipo assim, na Muito. sua, né, na parte espiritual, assim, eu acho que é bem válido, né, esse ensinamento, 100%. né? A psicologia é a base do meu trabalho espiritual. E eu diria pra vocês que pra tudo. A forma como eu lido com a organização terreiro vem da psicologia organizacional. A forma como eu lido com pessoas, a forma como eu levo a gestão do terreiro, a forma como eu trago a escuta ali na consulta e no trabalho é da psicologia. Então, assim, tava no meu destino, era o que eu tinha escolhido realmente. Porque basicamente, tipo assim, um búzio ali é quase uma terapia, né? Se for vendo, tem uma conversa, tudo, né? Você tem que saber, tipo, ter uma escuta legal, tem que saber fazer umas perguntas corretas, né? A forma de você também acessar isso de certa forma que você tá vendo e você conseguir explicar pra pessoa, tem que ter um cuidado ali também, né? Com a fala, da forma que vai atingir aquela pessoa ali, né? Pra não impactar de certa forma. Né? Eu acredito, Eloy, que essa é a maior diferença do meu trabalho. Essa escuta diferenciada e a forma como eu vou levar isso para a pessoa, né? Tem um verso que a gente diz que fala que tudo pode ser dito com uma colher de mel na boca. Então, às vezes a gente vai ter que trazer uma situação delicada, falar sobre um apontamento mais difícil, e às vezes a pessoa vem pro jogo com medo, mas e se eu souber que eu vou morrer, tem uma doença, alguma coisa difícil está acontecendo? Gente, de verdade, essa deve ser a menor preocupação das pessoas. Porque a maior dor é você ouvir, não tem um problema espiritual. Você tem um problema com você e você vai ter que resolver. Sim. E aí, como é que a gente resolve um problema com a gente? Porque quando você tem uma vela, um banho, uma oração, isso vem como um apoio e às vezes como uma terceirização. Uma muleta, né? Uma muleta. E quando eu digo pra pessoa, olha, eu acho que o problema é você. E aí? Nossa, aí, tipo, o ego, tipo, já dói, né? Não, mas como assim? Exato. Mas eu acho que alguém fez alguma coisa pra mim. Isso. Não é possível que eu tô passando uma situação desse jeito, mas não passa, tô repetindo. Eu falo, então. Vai ver, é trauma, né? Vai ter que resolver. E agora? Difícil. Então, acho que a psicologia, ela inclusive vem nesse lugar, né? E de eu dizer pra pessoa, olha, você vai ter que pensar. Você tem que pensar, leva pra casa e pensa. Principalmente dentro do jogo de búzios, né? É um jogo que você oracula e você fica remoendo aquilo e trabalhando com aquilo, dias dentro de você. Então, não é sim, não, posso, não posso. Não é sobre isso. A consulta oracular, ela não é sobre isso. Ela é para que a pessoa receba as orientações das divindades, leve para casa e trabalha aquilo dentro dela mesma. É a famosa lição de casa, né? É a lição de casa. E aí essa lição é praticamente infinita, a vida inteira, né? Nós temos que ficar fazendo essa liçãozinha de casa, né? E eu acho isso perfeito, assim, quando eu trago no começo assertividade e coerência, é essa linha. E a gente já fez algumas consultas com a Mari, inclusive eu recomendo muito, toda vez que a gente faz, eu falo, gente, por que a gente não foi antes? Tava aqui batendo cabeça. E... Você fica se remoendo e era, né? E aí essa linha da coerência que a mãe Mariana traz, essa visão de que eu acredito muito, que a espiritualidade, ela tá aqui, né? O meio, a gente tem o campo psíquico que faz essa interlocução entre a matéria. Exato. Não adianta a gente ser um ser espiritual, gratiluz, elevado e não tirar o lixo do banheiro. Né? Exato, não arrumar a cama, né? Não separar o lixo, né? Coisas básicas da vida, né? Não adianta eu falar que o amigo fez trabalho pra mim se eu tô metendo pau no meu vizinho todo dia. Né? Exatamente. Brigando no trânsito. Tem uma coisa que é muito engraçada, assim, né? Às vezes a pessoa ela vem pra consulta espiritual e ela me traz uma demanda, ela me traz um problema, né? Olha, eu tenho um ciclo repetitivo com o meu trabalho e eu não consigo prosperar. Parece que o dinheiro ele não entra pra mim, o dinheiro ele não chega pra mim, eu não consigo prosperar, a vida não acontece como eu gostaria e o dinheiro ele é sempre um problema. E a gente vai analisar, cada pessoa é uma pessoa. Vai ter gente que tem crenças, vai ter gente que tem questões ancestrais, vai ter gente que tem desorganização, né? Mas tem algumas questões que drenam o nosso axé, que é a nossa energia vital. E nem sempre ela tem uma correlação simples. Então, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue prosperar no dinheiro porque ela xinga, porque ela briga, porque a boca dela, que é a força que ela tem, ela usa para diminuir as pessoas. Porque ela faz fofoca,
E às vezes a pessoa não entende que isso tem a ver com o dinheiro. Se a gente olhar diretamente, talvez não. Mas isso afeta energeticamente também o nosso dinheiro. Com certeza. Então, às vezes, as pessoas não conseguem olhar para isso, né? Vai pro jogo, o jogo orienta, olha, você não pode comer ovo, um exemplo, porque isso traz um contra-axé, uma energia negativa para você. Às vezes, você vai comer esse alimento, não vai te fazer mal. Não vai te dar dor de cabeça, não vai te dar alergia, não vai te fazer nada. Mas você vai ficar impaciente, você vai ficar irritado, você pode criar confusão, brigar com pessoas. Então, toda vez que vem uma recomendação, nem sempre ela tem uma ligação totalmente muito clara, né? Mas é importante de ser seguida, porque de alguma forma aquilo aumenta a sua energia vital ou diminui a sua energia vital. Então, Mari, pensando em tudo isso, ó, pessoal aí de casa, eu quero prosperar. O que eu preciso olhar dentro de mim? O que eu preciso fazer para fora espiritualmente, olhar internamente? Qual que é o seu conselho? Olha, existem alguns caminhos para quem quer prosperar. Acho que o primeiro deles é: o que é prosperidade para você? Primeira coisa. O que é prosperidade para você? Porque às vezes para a pessoa não é nem o dinheiro, né? Exato. Tem pessoas que não ligam para a questão, né, do material, não é caso. só o dinheiro, né? A prosperidade, dentro da filosofia Yorubá, ela é um conjunto de coisas. Então, se você dorme com a cabeça em paz, isso é prosperidade. Meu pai diz isso, né? Às vezes a prosperidade é você dormir em paz. Você ter a cabeça tranquila o suficiente para que você durma. Então, primeiro ponto a se pensar: o que é prosperidade para mim? E não precisa ser uma coisa. Pode ser algumas coisas, né? Então, vou dar um exemplo para mim. O que é prosperidade para mim? Prosperidade para mim é organização. Eu preciso estar organizada. Isso para mim é prosperar. Preciso estar com a minha agenda organizada, preciso estar com a minha cabeça organizada, preciso estar com a minha casa em ordem, porque eu sou muito visual. Então, quando eu olho e as coisas estão no lugar, aquilo me dá uma paz, né? Mas prosperidade para mim também é o dinheiro. E aí a gente entra num ponto. Como é que eu lido com o dinheiro? Porque se a gente vem até de um olhar de Exu mesmo, assim, né? E daí cutucando as pessoas... Às vezes a gente, quando é criança, ouve muito isso, né? Ai, não põe a mão no dinheiro, que dinheiro é sujo. Sim. Ai, não pode, porque dinheiro corrompe as pessoas. Porque o dinheiro não sei o quê. Então, como é que a gente cresceu ouvindo isso? Dinheiro é difícil. Né? Você tem que valorizar, porque isso aqui é muito suado, isso aqui é muito difícil. Dinheiro é sujo. Né? Quer conhecer as pessoas, dê poder a elas. Então, a gente começa a entender inconscientemente que tem algo errado com o dinheiro. Todas as pessoas são assim? Não. Mas algumas pessoas sim, e a grande maioria. Sim. A outra questão é que o dinheiro não traz a felicidade. Dinheiro não traz felicidade. A gente precisa de dinheiro. Dinheiro não traz felicidade. Então, como é que a gente lida com isso, né? Entendendo isso, olhando para essas crenças e para nossa raiz, para nossa cultura, para o que nós ouvimos ali, né? A gente pode caminhar se relacionando melhor com o dinheiro e com o que é prosperidade para nós. E, gente, coisas que às vezes são básicas, anota quanto entra, quanto sai, Sim. o que eu quero, né? Eu gosto muito desse sonho. Nessas metas, né? Esses Dessas objetivos, metas, né? Também, O que eu propósito, quero, né? o que eu desejo e o que eu preciso fazer para poder alcançar isso. E aí a gente pode, com certeza, cultuar algumas divindades para que ela nos apoie, né? Exu é uma dessas divindades, que é o movimentador. Exu é o senhor do movimento, Exu é o senhor da prosperidade, Exu é o senhor dos caminhos. Só que Exu só vai te levar a um caminho se você souber que caminho que você quer. Você tem que ter isso traçado, né? Você fala, não, eu quero isso aqui, né? Exatamente. E acreditar nisso, né? Porque às vezes a pessoa, tipo, fala, eu quero ter minha casa própria. Mas, tipo assim, não materializa isso todos os dias quando acorda, né? Tipo assim, não pensam nisso, né? Não trabalham nisso. Não intenciona isso. E como a intenção é importante. E uma coisa assim, gente, uma dica para vocês. Tem um desejo, né? Quero prosperar. Tem um desejo X. É um carro, é uma casa, é dormir em paz, é pagar as contas. Fale.
ao acordar pela manhã, com o primeiro hálito do dia, não conversa com ninguém, não escove os dentes, acorde com seu primeiro hálito do dia, abra a janela ou a porta ou vai no quintal e diga a Exu. Fale, Exu, eu estou aqui hoje diante do Senhor para pedir que o Senhor abra os meus caminhos e traga prosperidade para minha vida. Me organize, me oriente, alinhe a minha cabeça e realize o meu pedido tal. O que eu quero? Legal. E repita aquilo, né? No dia seguinte, um mantra. No dia seguinte, leve aquilo. Mas eu não sei fazer uma oração do seu coração. A espiritualidade reconhece o nosso coração. E através dessa atitude, eu garanto que vocês vão conseguir atrair mais prosperidade para a vida. E você entrou nesse ponto, né? Acho que a gente ia deixar mais profundo, mas já que agora a gente já tá falando de Exu, quando a gente fala Exu, né, sai vários correndo. A gente tem uma crença muito construída, né? Por que que esse Exu é tão demonizado na sua visão, na sua experiência? E como é que você pode trazer alguma sementinha para começar a abrir a cabeça de quem tá assistindo isso? Porque eu falo assim, o público do Madre Terra, né, tem pessoas ali de diversas religiões, né? Tem até pessoas cristãs, tem pessoas, né, que trabalham com o mundo holístico né? Só que às vezes, tipo, né, nós falamos, né, vamos firmar a vela para o Exu. E às vezes a pessoa escuta, fala tipo, nossa, mas por quê, né? Mas pra quê? Sei que vocês faziam só aquilo ali, né? Coisa, tipo, né, sabe? de Exu é o diabo. Vamos falar sobre isso aqui, Mari, na sua visão. A gente tem uma questão intrínseca cultural que é vinda do catolicismo, em que existe um diabo, né? Existe o mal. E eu acho que isso tem toda uma questão histórica, mas eu acho que também tem uma questão de que a gente quer sempre tirar a nossa responsabilidade, sabe? Então sempre tem que ter alguém que faça mal. Tem que ter um vilão. Pra você culpar, né? Não é possível que a vida é tão difícil. Não é possível que meu casamento não dá certo. Não é possível que meu trabalho não caminha. Não é possível que eu não consiga sentar a bunda e estudar pra crescer. Não é possível. Tem que ter alguém ruim aí que tá me fazendo mal. E nessa figura, né, social, essa histórica, terceirização, né? Existe um diabo. E falar pra vocês, gente, que dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, não existe diabo. A gente não cultua, a gente não sabe nem quem é esse tal desse diabo. Não faz parte, né? Mas as pessoas associaram Exu a isso, fizeram uma correlação com Exu como algo ruim, como algo do mal. Acho que isso veio muito forte por dentro de outras culturas religiosas. Mas um ponto importante de se dizer é que Exu é a verdade. Exu é uma divindade em que traz o caos. Exu é uma divindade em que traz o movimento, a verdade, aquele, assim, você vai ter que olhar por aqui, você vai ter que resolver isso. E às vezes a gente não quer olhar para isso, porque isso é a nossa sombra. Ele desvela, então. Exatamente. Então, basicamente, quando a pessoa olha aquilo ali, ela vê a sua própria sombra ali, ela fala assim, vixe, velho, isso aí é coisa ruim. Isso aqui é coisa ruim, não quero nem ver. Isso aqui é o diabo. Porque ela tá vendo a própria sombra ali, né? Exato. Isso é Exu, né? Existem muitos versos que dizem que Exu, ele joga dos dois lados sem constrangimento. Então, Exu, ele auxilia e Exu atrapalha. Exu ajuda e Exu atrapalha. Mas então Exu é bom e Exu é mal? Não, Exu é justo. Bom e mal é você. Você é bom ou você é mal? E aí? Então, Exu, ele é o organizador do caos, mas ele também é o caos para a organização. Exu é isso. E nem sempre nós estamos preparados para poder lidar com essa energia, com essa divindade, com a gente. Porque Exu é um espelho de cada um de nós. Como é que a gente olha para nossa sombra, né? Para o nosso ego, para nossa inveja, para as nossas dificuldades. Como é que a gente olha para isso? Isso é Exu. Então eu digo que as pessoas que às vezes não aceitam Exu, né, num sentido de olhar para isso e não é acreditar, é olhar. Cada um tem a sua fé, né? Mas assim, olhar para isso é porque tem dificuldade de olhar para si. Tá com problema aí de olhar para dentro de si também. Vai ter que olhar. Isso é Exu.
E como que é essa relação que a gente vê na espiritualidade, assim, o pessoal que tá entrando, o pessoal mais leigo, tem essa construção, né? Ai, porque a direita é boa, se eu quero trabalhos bons, eu vou fazer pra direita, vou lá pra minha mãezinha manjar, e a esquerda é ruim, se eu quero fazer o mal pro outro, então é a esquerda. Como que é isso? Explica aqui pra gente, desmistifica isso. Então, essa direita e esquerda, ela vem bastante da Umbanda, né? Então, a gente encontra bastante dentro da Umbanda. E a gente encontra, inclusive, isso, e é até um ponto importante para falar, que existe um embranquecimento dentro disso. Nossa, isso é importante. Do que o que é branco é bom. Sim. Mas o que é preto é ruim. Isso é racismo. Sim. E a gente vê estátua de Iemanjá branca, Branca, né? branca, um orixá Sim. que é preto, nigeriano, Sim. de povos nigerianos, africanos, branco. Branco. Então é como se o Brasil e algumas religiões embranquecessem o culto para que ele fosse aceito. Antigamente a gente até deve ter alguns terreiros por aí hoje que se denominam assim, né? Mas Umbanda, mas é Umbanda branca. Aqui é Umbanda branca. Nossa, sério mesmo? Muito. Caramba, Que é aquela cara. Umbanda que é um pouco de kardecismo, Entendi. mas que cultua Exu pra segurar a porteira, mas as pessoas não podem off saber. Aham. Isso. Tipo, por trás ali, né? Isso. Então a gente é Poxa. Umbanda, mas a nossa Umbanda é branca. E até o Exu serve a eles, então, né? Porque é uma lógica racista aí, né? Racista, completamente. E aí esse Exu, ele é... Eu diria que ele é romantizado e ele é domesticado, né? É como se esses ancestrais eles fossem domesticados para poder caber ali. Para aquelas pessoas verem, né? Que é branco, A nova bom. escravização. Isso. Mas isso, né, pensando assim comigo, tipo, não tem fé, não tem energia numa casa dessa. Ou, tipo, vai trabalhar também, sabe? Tipo, eles vão trabalhar também, vendo tudo A Umbanda isso. chega, a entidade chega A mesmo, entidade será? chega nessas pessoas, assim, Olha, tipo, minha opinião. com essa, sabe, com essa visão, assim, tipo, tão, né? Eu acredito que sim. Porque assim, ó, e a gente tem casos de situações sérias, né, de João de Deus. Aham, sim, sim. E tinha curas dentro daquela É casa. verdade. Sim. Existiam curas dentro daquela casa. A espiritualidade, ela está para além das pessoas. Uhum. Às vezes, o espírito que nos acompanha, ele tem um compromisso muito maior do que a nossa limitação e ignorância. Uhum. E Exu também. E aí ele vai acabar, entre aspas, se Adequando aquilo ali para fazer um papel ali. Para cumprir, com o compromisso. Sim. E com as pessoas que precisam daquela casa. E obviamente até para as pessoas ali, às vezes, né, reconhecerem de certa forma alguma coisa para elas evoluírem ali, né? Exato. Porque às vezes isso vai ser quebrado em algum momento ali. Exato. É né? um trabalho contínuo da espiritualidade. Acho que um outro ponto também é que quando a gente fala de Exu, a gente fala de muitos espíritos, né? E existem espíritos que se afinizam a esse tipo de trabalho. Esse é um outro ponto de dizer. Entendi. Que vão ter espíritos que vão olhar e vão dizer: ah, tá bom, é assim que vocês trabalham? Ah, não tem problema não, vamos lá. Pode falar que eu sou branco, pode me dar outro nome, Pra sei lá. eles. Entidades mesmo, você Entidade, quer dizer. entidade. Aham. Não é espírito de baixa vibração, nada. Assim como existem pessoas que se afinizam a algumas coisas, existem espíritos que se afinizam àquelas pessoas. Uhum. E aquele tipo de trabalho. Então, por exemplo, né? A gente ouve muito, trago seu amor em 7 dias. Sim, as Não, plaquinhas, né? destruição, chora nos meus pés. Agora eles dão uns nomes assim pros trabalhos. Quebra de maldição. Quebra Porque agora de tem o chat maldição. GPT, ele cria vários nomes legais. Isso, aí tem uns nomes assim. Eu acredito que tem espíritos Sim. que se afinizam com isso mesmo. Uhum. Ah, mas a pessoa é uma pessoa ruim, mente, faz o mal. Ótimo, deve ter espírito que se afiniza com ela e escolhe trabalhar ali também. E esses espíritos aí de uma frequência mais densa, né? Que escolhem trabalhar para fazer o mal, né? Coisas que a gente interfere no livre-arbítrio, a gente pode falar assim. São necessariamente ruins? Como que é isso? Não necessariamente ruins. Olha só, isso é um ponto bastante delicado para a gente poder falar, porque cada pessoa vai interpretar de um jeito. Tirem o embranquecimento, tirem a filosofia do Brasil, catolicismo, tirem isso, né?
Exu joga nos 2 times sem constrangimento. Então, assim, Exu, existem muitas vibrações de Exu. Mais evoluídos, menos evoluídos. Existem vários departamentos de trabalho. Então, vão ter Exu que são especialistas em cura, Exu que são especialistas em quebra de maldição, Exus e pombagiras que fazem trabalhos, assim, amorosos e tem total domínio sobre aquilo. Então, vão existir muitos tipos, tanto de especialidade desses Exus enquanto energia e trabalho, e vibração também. Então, nem sempre aquele Exu que trabalha na baixa magia ou na baixa frequência é um espírito ruim. Às vezes, ele tem domínio por algum motivo, ou de vivência na Terra, ou espiritual, e a pessoa escolhe usar aquela energia para aquilo. Vão ter Exus que vão se negar a fazer isso? Vão. Vão ter Exus que vão trabalhar porque estão pagando e ele faz o serviço e resolve o problema? Vão. Vão ter Exus que se afinizam com essa energia e fazem questão de trabalhar com isso? Vão. Então, a gente não tem uma única regra sobre bem e mal. A visão do bem e do mal dentro da filosofia das entidades, dos orixás, é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil. É bem diferente. Então, esse bem e mal, ele não é tão linear assim. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu fiquei um pouco mais curiosa, assim. Então, qual que é a visão de bem e mal para essas religiões aí de matrizes africanas? Vamos lá. Quando a gente fala das religiões de matriz africanas, a gente fala de muitas religiões, né? Sim, então, a gente fala da Umbanda, a gente fala do Candomblé, a gente fala do culto tradicional, que hoje as pessoas conhecem bastante como Ifá, mas não é necessariamente só Ifá. A gente fala da Jurema, a gente fala... Existem muitas religiões que envolvem, né? Eu vou falar um pouco mais do que eu vivo, que é a Umbanda e que é o Candomblé, né? Quando a gente fala, e olhando de uma perspectiva agora de orixá, quando a gente fala sobre bem e mal, às vezes a gente tem uma ideia de bem ou de bom como algo caritativo, como algo romântico, como algo amoroso. E a gente tem uma ideia de mal como algo ruim. Algo que me prejudica, algo que me faz mal, algo que me destrói, algo que destrói o outro. E aí, se a gente olha para a filosofia pontualmente dos orixás, né? E aí a gente vai ver o arquétipo de Ogum, que é a força, que é a coragem, que é o ímpeto. Mas Ogum carrega o quê na mão? Uma espada. E uma espada não faz carinho. Não é para isso que uma espada existe. Não é para fazer carinho. Né? Ninguém faz carinho com uma espada. A espada existe para quê? Para abrir caminhos, para resolver, né? E como é que os povos originários resolviam? Com guerra. Batalha. Quem mata, resolve. Então, a gente mata e resolve. É dolorido a gente falar isso e ressoa pesado. Pesado, de certa forma. Quando a gente olha para essa espiritualidade, gratidão. Gratiluz. Com toda certeza. Não choca a gente. A gente fala, sim. Meu Deus, como que o orixá Ogum, que me abençoa, que me protege, que é o meu orixá, mata pessoas? Como assim mata gente? Nossa, isso não existe, mas não é esse orixá que eu cultuo. Não, hoje não. Sim. Mas quando ele era uma pessoa, nos tempos primórdios, era assim que as coisas funcionavam. A construção arquetípica Exatamente, dele, né? A construção arquetípica. E a gente vai encontrar isso em outras divindades. Em Shiva, a gente vai encontrar isso na Bíblia. Kali. Em Kali. Nossa, Kali, que é terrível, mais do que Kali. A imagem dela causa arrepio, né? Que é mais do que Kali. Então, essa ideia de bem e mal, ela vem de uma construção histórica, cultural, ela vem de uma construção pessoal da gente também, né? Do que a gente entende como bom e mal, né? Então, acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, mesmo que doa quando a gente fala sobre isso, mas é para que a gente repense sobre, né? E como as entidades, as divindades, os orixás, eles trabalham em relação a isso, né? O mal existe? Existe. Existem pessoas maldosas, existem pessoas que prejudicam outras pessoas, existe inveja. Dentro, mais do Candomblé, a gente fala sobre a Jogum e sobre Elenini, que são forças caóticas,
São energias, não necessariamente espíritos, não necessariamente tem formas. A gente poderia falar isso em outras vertentes energéticas, espirituais, com a base no kardecismo, né? Que traz um pouco dos obsessores ou algo nesse sentido. Tô fazendo uma correlação, não tô dizendo que é necessariamente isso, mas só para ficar um pouquinho mais fácil para quem tá ouvindo. Essas energias caóticas, né? Elas são o barulho mesmo. Elas fazem o caos, elas fazem um acidente acontecer, elas fazem um problema acontecer, elas fazem... Essas energias, elas vieram para o mundo para isso. Então, é como se às vezes a gente vivesse também combatendo esse mal, né? Sim. Trazendo bem, trazendo a luz. Que eu acho, inclusive, que também é o objetivo desse podcast, da gente estar aqui. Sim. De trazer a luz. Eu acredito muito que isso é combater o que é ruim. E a forma de você combater, literalmente, é eliminando, né? Eliminando. Só que por um outro ponto de vista, como seria o mundo se não houvesse o caos? Como seria a vida se não houvessem as dificuldades? Sim. O então, polo negativo exato. Dá luz ao positivo, né? O caos, ele também é organizador. Sim. Isso é muito louco, né? Até a mesma fome, né? Você acha que nós não conseguimos, né? Não ter mais fome? Tem. Tem como. Só que será que assim, realmente querem, dual. Né? Então é muito dual. Louco isso, o mundo, ele é dual, né? É a luz e a sombra, é o bem e o mal. O que acontece é que nem sempre a sombra é ruim. Às vezes a sombra é a verdade. E nem sempre o mal, ele é necessariamente ruim. Nem sempre o caos, ele é necessariamente ruim. Inclusive, em muitos versos dizem que essas energias negativas, né, o Ajogun, a Lenini, eles vieram para a Terra para organizar a Terra. Caramba. Elas vieram para a Terra para que houvesse uma organização, de alguma forma. Até eu acho que tá até para, às vezes, um crescimento pessoal. Porque, assim, quantas pessoas não sofreram um acidente e isso mudou a vida dela? De certa forma. Né? Ou às vezes ela se conectou mais com o espírito. Você vê o Covid, várias pessoas despertaram no Covid. Exato, começaram a buscar espiritualidade, ou começaram a aproveitar mais a sua vida, porque ficou internado, porque perdeu alguém, ou viu alguém ali, né? Que estava indo embora e falou, meu Deus, como é que eu nunca valorizei minha mãe, meu pai? Diante da morte a gente lembra que existe a vida, né? Então, né, que renasceram ali desse momento, né? Várias pessoas passaram por esse... Né? Tipo, um reset ali, um estrada em roupa. E aí, vamos aproveitar, vamos viver, né? Tipo, que ó, a vida é um instante. Hoje você tá bem, amanhã você, tipo, não tá mais aqui. E aí? Né? Então, isso é muito louco, né? Isso é muito... Tem mais um ponto que eu gostaria de conversar com você, que é assim, ó. O ego espiritual. A gente convive muito, né, no meio ali dos rezos, das medicinas, né, as pessoas que ali, eu acessei o meu Exu, agora eu quero ver quem é que vai lidar comigo, né, eu quero ver quem é que vai me confrontar, eu acessei minha pombogira, agora eu tenho quem eu quiser na minha mão. Qual que é a sua visão sobre isso, sobre esse ego espiritual, assim? O que você orienta seus filhos? Porque a gente está diante de uma magia, né? A gente, querendo ou não, aprende a transformar a nossa realidade através de ferramentas magísticas, né? Através de despertar, enfim. O que você orienta os seus filhos, as pessoas que te seguem em relação a isso? Como lidar com esse ego? Duda, mais uma pedrada, assim, né? O ego espiritual é uma ignorância. O ego espiritual é uma burrice. Porque dentro da espiritualidade, quanto mais poder se acha que tem, mais ignorante nós somos. Uau, muito bom. Mais inferior nós somos. Mais enrijecidos, emburrecidos nós somos. E mais, isso diz que nós não entendemos nada da espiritualidade. Então, você... tá num terreiro, você recebeu o seu pombagira, o seu Exu, você tá no momento da medicina e você teve ali um contato, você tá numa meditação e você teve um contato, e aí aquilo ali, meu Deus do céu, é o ápice, porque agora eu sou escolhido. Total domínio, né? Eu falo pra vocês como se eu estivesse vendo. Parece que a espiritualidade estava aqui, ela fala, que droga, não era hora. E se afasta. Porque esse ego espiritual, e eu acho que é bastante do ser humano, né? É como se a gente achasse que nós tivéssemos algum poder. Nenhum.
Nós não temos nenhum poder. Porque a pessoa pensa que é dele, né? Meu Exu, Exato. É minha pomba, Exato. Né? É sempre dele, né? E os espíritos, eu falo assim, eles não são. Sim. Quem tem maior conhecimento de Exu e de Pombagira, o culto da Umbanda, o culto da Quimbanda, né, algumas outras, tem total domínio. Mas eles não são. Exu e Pombagira não é da Umbanda, não é da Quimbanda, não é do Candomblé, não é da Jurema, eles estão. Então, as pessoas poderão acessar eles de uma outra forma. O que acontece é que aí cultuar com profundidade e conhecimento, você vai cultuar com profundidade e conhecimento dentro do viés que você conhece, que você sabe ali, que daí é a religião. Mas eles estão. E as pessoas acham que esses espíritos, eles são obrigados a me servir e fazer o que eu quero e o que eu desejo. E não é assim que funciona. Isso entra num ponto, assim, que eu acho que né, já fomos, assim, em algumas casas, né, e etc. Quando você vai ser atendido, você realmente vê que não é quem tá falando ali, sabe? Tipo assim, você fala assim, velho, não é a entidade que tá falando. Tipo assim, é claramente, é nítido, assim, você fala, velho, sabe? Tipo, é da boca pra fora, assim, é ego. É ego. E você identifica, sabe? Você consegue identificar. Isso que eu fico mais chocado. Eu falo, como que... isso até eu tava falando pra Edu. Eu falei, nossa, eu vou até perguntar pra mãe Mariana. Tipo assim, o regente ali da casa, ele consegue saber se todo mundo ali tá realmente incorporado ou não? Ou se isso ele deixa a pessoa, tipo assim, se ela não tá incorporada e tá atendendo, ele deixa como um aprendizado pra pessoa? Ou se a pessoa tá passando na frente? É possível esse reconhecimento ou, tipo assim, realmente não dá pra saber, a pessoa atende e é isso aí, fica por isso mesmo, não dá pra controlar? Como que é isso? Eu vou falar por mim como funciona em casa, né? Cada casa vai... sempre depende, porque cada casa vai funcionar de um jeito. Eu acredito que a pessoa, quando ela vai pro atendimento, né, em casa, ela precisa ter uma maturidade emocional, ela precisa ter uma maturidade espiritual. Eu sempre ensino assim para os meus filhos. Você não precisa trabalhar bem com todas as entidades. Você precisa ter uma, duas boas. É isso. Se conecte muito bem com X energia e trabalhe muito bem. As outras você vai refinando, porque o desenvolvimento mediúnico, na minha percepção, que é o que dá base para um bom atendimento e uma boa incorporação, ele é contínuo. A gente vai se desenvolver mediunicamente pro resto da nossa vida. Então, às vezes, a gente encontra alguns lugares, né? E assim, com todo respeito, só não funciona dessa forma em casa, que dão cursos de desenvolvimento mediúnico. E tem um prazo, então começa em janeiro, termina em dezembro. São 12 meses, você tá preparado. Não tá preparado. Você não tá pronto. Não tá. Você tem uma base, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é desenvolver-se espiritualmente. Não é incorporar. Não é. Se desenvolver espiritualmente é ter maturidade espiritual, emocional e conhecimento. Porque às vezes a pessoa, ela incorpora muito bem, mas ela tem um desequilíbrio emocional que não vai sustentar a incorporação dela. Ela tem um ego que não vai sustentar com qualidade a incorporação dela. Então, a acoplação dela com o espírito é ótima, a entidade trabalha super bem, mas a pessoa não vai conseguir realizar um bom trabalho. E cabe ao sacerdote, ao guia-chefe da casa, mediar isso. E cabe ao filho de santo, né, do terreiro, que seja... ser honesto, de dizer, olha, eu tô com um problema no meu relacionamento, não consigo dormir à noite, eu não tenho condição de trabalhar. Eu não consigo separar o que é meu. Eu acho que as pessoas entram, tipo assim, querendo tanto nesse servir, eu tenho que ajudar, e não acaba se ajudando, né? Exato. E numa situação dessa, fuga, né? no momento que é pra ele reconhecer, falar assim, hoje realmente eu não tô bem, eu não vou participar, mas a pessoa vai na empolgação... Começa a tocar ali o tambor, ela já falou, opa, nossa, essa aqui eu gosto dessa música, aqui vai chegar aí, né, e faz uma, entre aspas, uma encenação ali, porque ela quer fazer parte de certa forma, força. E, né, porque ela quer ali, não, tem que ajudar, tipo, mas se ajudar, né, reconhecer realmente, né.
Precisa não é todo dia que você tá bem, né? Não é todo dia. Não é todo tudo dia bem, que a gente tá bem pra ouvir o outro, pra poder fazer um bom trabalho, pra afastar aquilo que é nosso, né? Sim. A nossa dor, a nossa diferença, pra conseguir servir. Então, pra servir, nós precisamos estar bem e estar em equilíbrio. O que acontece é que as pessoas, elas têm faltas emocionais e elas acham que a incorporação validam elas de alguma forma. Uhum. Então, eu acredito muito numa incorporação que faz um trabalho espiritual ali, né? E emocional com a gente. Mas, diante de um atendimento, precisa ter esse cuidado. A pessoa tem que entender o limite dela. O dirigente, a dirigente, precisa ter um olhar para aquilo. Uhum. Nós não temos um termômetro para poder dizer se aquela incorporação tá boa, tá ruim, tá mais, tá menos, tá... Sabe? Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Mas... precisa haver uma sinceridade. De chegar na entidade e falar, meu pai, teu menino não tá legal hoje, não. E eu acho que esse trabalho também não tá legal, não. Então, se o senhor quiser ficar de apoio, fique de apoio, corra, gira, trabalhe com ele e vá. Mas pro atendimento, hoje não tá legal. Então, precisa dessa postura do sacerdote, precisa de um reconhecimento da pessoa. Às vezes, a entidade vai conseguir intervir para isso. E vai desincorporar, vai afastar. Mas, às vezes, o ego, ele tá tão lá em cima que a entidade não vai conseguir nem ter espaço para fazer esse trabalho. Caramba. Sim, sim. Infelizmente. E é uma coisa que acontece muito. É muito comum. Muito, né? Eu tenho uma sensibilidade, assim, então eu tenho um incômodo gigante quando eu percebo isso, assim. Eu vejo, eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que eu tô aceitando tudo que você tá me falando? Não vou. Infelizmente acontece. E aí, acho que o sacerdote precisa do feedback, né? Então, traz a pessoa. Às vezes não é por mal. Sim, sim. Algumas pessoas às vezes não é por mal. É um processo ali mesmo dela, né? Mas... não é por mal, não é um dia legal, sim, a pessoa tá começando no atendimento agora, tá muito inseguro, não consegue deixar a entidade trabalhar, a pessoa tá travada. Então, o sacerdote precisa ter esse feeling de quando é ego e de quando é insegurança, de quando é ego e quando só não é um dia bom, de quando a espiritualidade sabe que não tá legal, mas assim, ó, ele vai ter que aprender na marra. Então, a gente vai ter que continuar aqui e, pelo menos no passe, a gente vai ter que resolver. Então, sempre depende, né? Não tem muito uma regra. Depende. Qual que é a linha? O bom senso. Se não passar do bom senso, tá tudo certo. Ah, eu tô muito bem incorporado hoje. Não, hoje eu não tô tão legal. Tá dentro do bom senso? Então, tá tudo certo. Se a gente perde esse bom senso, se a gente perde, aí a gente tem um problema. Porque aí começa também de certa forma, tem pessoas ali que estão vindo ali para receber e acaba saindo pior do que entrou ali, de certa forma. Né? Ou acaba tomando uma atitude ali que a pessoa falou para ela e acaba, né, sei lá... Que é muito delicado, né? Às vezes vem alguns assuntos delicados, delicadíssimos. Né? De dores, de coisas que as pessoas nunca falou pra ninguém. E tá ali na frente da entidade. Né? Falando, se abrindo, né? E exato, às vezes, tem que ter esse cuidado. E eu sempre falo pro pessoal em casa, menos é mais. Sim. Na incorporação, no trabalho espiritual, menos é sempre mais. Não precisa ser o Exu que gargalha mais alto, a pombagira que dança melhor, a entidade que... Não precisa de floreio, não precisa. Pra quem é esse floreio, né? Não precisa. E hoje em dia... fazer. Hoje em dia você vê, né, TikTok da vida e Instagram, nossa, você vê umas filmagens que parece uma cena de filme. Uma cena de filme, tem toda uma... Tipo assim... Uns rituais de sangue que o pessoal tá gravando e postando nos Reels, né? Assim, do nada. Não, mas você vê umas encenações. Esses dias eu vi o cara entrando, a casa uma fileira gigantesca, um templo maravilhoso, lindo, sabe? Bonito, mas muita gente, assim. O cara entra com uma lança e tal, faz encenação, faz uns pulos, parece um teatro, assim. Eu falo, caramba! E a espiritualidade, cadê, né? Então, mas será que né? Precisa, né, de tudo isso. E pra que filmar também? Né? Tipo assim, pô, é um trabalho espiritual. Eu falo assim, né, nas consagrações que eu faço, assim, de ayahuasca e tudo mais, nós não filmamos, sabe? Tipo assim, é muito sério. Né? Tipo, e tem um cuidado ali também, a tecnologia, de certa forma, ali, né? Eu acredito, a tecnologia, de certa forma, ali, você fazendo, pô, influencia, pô, é energia é muito sutil, né? Então tem que ter até o cuidado com o celular, desligar, deixar num cantinho, reservar, né? Porque tudo influencia, com certeza. Né? De certa forma, pô,
Mas, né, até hoje em dia você vê lives de gira, né? E etc. Tem bastante coisas acontecendo. Eu falo, cara, mas qual que é a necessidade? O que você pensa sobre isso? Eu não sei. É muito Mãe Mariana. isso. Eu acho péssimo, assim. Tipo assim, qual que é o objetivo? Eu não sei qual que é o objetivo. Porque assim, é diferente, por exemplo, né? Linkando com o cristianismo, é diferente de você ouvir uma pregação. No meu ver. Se você assistir uma missa, igual passa na TV, etc., né? Até certo, eu acho que é estranho também, porque assim, não dá pra você tomar uma ceia pela televisão, né? Eu acho que as pessoas até fazem a ceia pela não sei de como que é, de certa forma. Mas, tipo assim, não dá pra você tomar um passe, sabe? Pelo celular ali. Como que funciona? Pra que vai filmar algo assim? Não sei, sabe? Tipo, qual que é? Assim, eu não gosto da ideia. Não faz sentido pra mim. Eu sei que algumas pessoas fazem, eu respeito, mas assim, não faz sentido pra mim, não faço. Acho que é expor a espiritualidade, é expor a casa. Não gosto muito da ideia. Talvez tenha alguém que tenha propósitos com isso, mas assim, não acho legal, não faço. E tem coisas dentro da minha casa que são muito íntimas, né? Então, a família, a gente é uma família, então as tradições da minha família são nossas, é pra quem vive, é tá ali, sabe? É tá junto, são as nossas dificuldades, são os dias legais, é a incorporação muito boa, a incorporação que não é tão boa, e tá tudo bem. Antigamente eu fazia o desenvolvimento mediúnico aberto ao público, não tinha atendimento, mas era aberto, e eu deixei de fazer porque alguns filhos disseram: mãe, eu não me sinto confortável. Porque as pessoas ficam olhando a gente e, não sei, parece que eu não consigo me soltar. Parece de certa forma tá julgando. Parece que tá me né? julgando, então não tá confortável. E aí eu fechei o desenvolvimento mediúnico e é só entre a gente. E eu brinco assim com eles. Dia de desenvolvimento mediúnico é o dia do quê? Terapia. Então hoje a gente vai trabalhar com a gente. Dia de atendimento, nós vamos servir ao público. E esse trabalhar, ele vai para além da incorporação. Incorporar pode acontecer, como pode não acontecer. Então, a gente vai trabalhar nossa última gira, né? Força de Pombagira. Eu disse, eu quero todos na Força de Pombagira. Homens, mulheres, todos. Se a entidade passar, ótimo. Se não, ótimo. Mas eu quero que vocês trabalhem isso. Como que é a tua relação com a tua esposa, com a tua mãe, com você, com seus filhos? Como que é o teu feminino? Entendi. Como que a gente vai trabalhar isso? Vamos trazer essa energia aqui, vamos trabalhar isso aí. Interessante. Então, tipo assim, por exemplo, eu quero trabalhar minha pombagira, eu tenho que olhar mais a questão do meu feminino mesmo. Tipo assim, entender o meu relacionamento com a Duda, como eu trato minha mãe. E como é que faz isso? Conta como aqui que eu pro me pessoal trato, de casa, tipo, brevemente. tipo assim, como eu me conecto melhor. Pior que eu já, num trabalho de ayahuasca, um dia nós fizemos um trabalho, né? Tem alguns trabalhos que às vezes o pessoal ali faz uns trabalhos de esquerda ali, né? E um dia, tipo assim, nossa, foi tenso aquele dia. Eu nunca, pra mãe, acho que eu nunca contei pra mãe Mariana, eu vim de uma vertente cristã, né, evangélica cristã. E aí quando eu entrei no mundo da ayahuasca e do xamanismo, eu fui indo, no começo era só a parte xamânica, mas aí depois começou a entrar também um pouco de umbanda e tal, isso me pegava muito. Isso é um outro tema muito delicado, né? Me pegava muito porque assim, era um negócio que eu tinha preconceito, tive que quebrar toda uma questão de preconceito e tudo mais. E um dia eu fiz um trabalho, né, que aí eu não sabia eu sabia, na verdade, que era um trabalho de Exu, só que assim, eu não sabia onde ficava a trunqueira da casa. E eu deitei do lado da trunqueira. Eu fiquei o trabalho inteiro do lado da trunqueira. E na ayahuasca você fica muito sutil e eu ouvia muita pessoa falando e tal. Eu falei, nossa, mas que estranho, né? Ninguém conversa na ayahuasca. Por que estão conversando? Aí eu abri o olho, sentava, tava todo mundo deitado. De onde tá vindo isso? Eu falei, meu Deus. Aí começaram, aí o pessoal depois ia, né, firmar as velas e tal. E eu não sabia, assim, tava no começo ainda. Eu falei, nossa, mas tá muita conversa, tá muito... Aí, tipo... Aí depois que eu fui entender que era, né, na trunqueira ali e tal. E aí começava a tocar os pontos, e é muito forte, né, os pontos. Muito, muito forte. Eu falava, meu, o que vai acontecer agora, né? E não agora? Sei, né? E aí começava a aparecer as pombagiras, assim, e elas iam conversando. E aí parecia que, tipo, conversava e passava, conversava e passava, conversava e passava. Mas teve uma que ficou, tipo assim, martelando e arrancou um negócio de dentro de mim, assim, ó. Eu, né, que é onde nós
começa a fazer a limpeza ali de certa forma. E aí era a Mulambo, né? Olha só quem, né? E aí, tipo assim, depois eu fui, buscar um pouquinho ali, mas não conheço tanto assim, mas eu falei, nossa, talvez ela é que eu tenho que olhar e entender para tentar compreender um pouco mais esse meu lado feminino ali, de certa forma, né? Que nós temos essa questão da integração. Nossa, e ela tá muito relacionada com a limpeza, né? A Mulambo, ela é o ciclo, né? A reciclagem, ela é o ressignificar, ela faz lata virar ouro, assim. Mas para fazer isso tem o processo do limpar, do curar. Nossa, eu lembro que foi uma desintoxicação absurda, assim. E foi só no ponto dela. Tocou várias, tocava uma, né, pra cada entidade. Foi no dela, me virou, assim, de ponta cabeça. Falei, meu Deus, eu vou morrer. Mas foi, tipo assim, muito válido, porque você vai entendendo, sabe, o que você tá tirando ali. E o que tá ressignificando, sabe? Falei, tem que olhar mais pra esse ponto aí de, né, transformar algumas coisas, algumas visões mesmo, né, que nós temos. Às vezes, pensamentos, né, às vezes alguma intenção, alguma coisa que você intuiu, ou alguma coisa que você pensou mesmo ali, sem, né, pensamentos intrusivos e etc, que acaba vindo, e isso você tem certeza que isso vai materializar de certa forma dentro de você, e isso daí depois você vai ter que olhar para aquilo ali, de certa forma. Vai ter que trabalhar. E Pombagira, assim, rola um preconceito mesmo, né? De que Pombagira é para mulheres, Pombagira é amor, Pombagira é sedução, Pombagira é brilho e Pombagira traz os homens. É isso. E no pior dos mundos é até prostituta, né? Isso, é prostituta. Aí se resume Pombagira a isso, né? E a gente deixa de falar que a Pombagira não é só isso, né? Pombagira é saúde, Pombagira é dinheiro, Pombagira é progresso, Pombagira é caminho. E homens têm, sim, Pombagira. E devem, sim, cultuar Pombagira. Contar uma coisa pra vocês. O Pai Beto vai ficar aqui com vergonha. O Pai Beto também é sacerdote da nossa casa, né? Meu esposo. E a Pombagira dele, ela é terrível. Terrível, 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 terrível. E no meio do trabalho, né? E do trabalho que ele ocupa, o cargo que ele ocupa, de gestão, de pessoas, de projetos, que é muito tenso, sempre veio muito forte uma Exu, né? Exu toma frente, Exu toma frente, Exu toma frente. E aí a dona menina disse, quem resolve isso aí sou eu. Quem cuida do seu dinheiro sou eu. Quem toma conta disso aí sou eu. Né? E um dia que ela chegou e não quis ir embora, e ele, vamos aqui, ó, dentro de mim, né? Vamos, já deu, tá bom. Ela falou, quem manda aqui sou eu vou embora a hora que eu quiser. Caramba. Então, assim, será que os homens estão preparados para essa força feminina? Sim. Que tiram eles desse lugar de autoridade, de poder, fala, olha, baixa aqui que a gente vai conversar daqui, ó. Isso. Enquanto você não chegar aqui, a gente não vai conversar. Você vai ficar teimando comigo, eu não vou teimar com você, você vai fazer força sozinho. Então, Pombagira, ela traz isso, né? E quando a gente fala da Pombagira, a gente não fala só de algo que é espiritual. Então, a gente fala do nosso contexto. Porque Pombagira são, né, as esposas. Pombagira são as mães. Pombagira são as avós. Pombagira são também as figuras femininas que nós temos na nossa vida e no nosso dia a dia. Isso também é Pombagira. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente traz isso? E para a mulher, eu vejo muito isso dentro do terreiro. E eu falo que Pombagira reconstrói a gente de uma forma assim que não tem explicação. Você tem uma pessoa que tem um casamento difícil, falido, casada há muito tempo, um relacionamento que estamos ali pela família, não existe mais nenhuma troca, não existe afeto, uma mulher que às vezes abdicou da vida profissional para ficar dentro do lar, que tá ali submissa ao marido, que hoje já não é mais uma escolha, não consegue sair daquilo, que não se olha, que não se cuida. Aí ela chega no terreiro, a Pombagira toma ela, gargalha, roda, dança, canta. Mostra o poder que ela tem. E aquela mulher, ela se transforma. Legal. Ela se transforma. Ela parece que fala, caramba, onde é que eu tava? Resgata Completamente. Eu tava dormindo. Eu só podia estar dormindo, porque eu não sabia onde que eu tava.
Então, Pombagira também é essa essência, né? E que às vezes cria um caos aí na gente para poder levantar. Sim, que sim. Da hora. Muito legal. E a gente tá falando aqui, articulando bastante de algumas vias de saúde mental, cuidado psicológico com espiritualidade, né? E eu percebo, assim, que clinicamente as pessoas que vão pra espiritualidade vão como último recurso. Vão, assim, no desespero, né? Eles querem ali transformar a vida nessa espiritualidade. E a gente tem uma linha muito tênue também, até preconceitos em termos de saúde mental, porque a gente sabe que hoje espiritualidade é um dos pilares da saúde mental, já comprovado pela OMS, né? Já é indicado, mas a gente ainda tem, sim, muito preconceito, muito lugar espinhoso para falar de fé dentro da saúde mental, Verdade. né? E queria entender um pouquinho da sua visão dessa linha entre saúde mental e espiritualidade, né? O que ali é saudável para a pessoa que está no fim do poço entrar de cabeça nessa espiritualidade e buscar esses últimos recursos, né? Eu já vi pessoas que tinham, assim, perseguições, delírios, nada progredia na vida, criaram símbolos espirituais, ressignificaram com o recurso, ferramenta de mediunidade e embarcaram disso. Depois que embarcou nisso, mudou a vida. Pessoas que têm síndrome do pânico. Eu conheço pessoas assim, têm síndrome do Esquizofrenia, pânico. até. Pessoas, né, que seriam internadas. Vê seres, né? À noite começa aquele converseiro de madrugada e não consegue dormir, perde sono, entra num processo assim. E realmente, às vezes, você vê que às vezes, né, é só um desenvolvimento ali, é um negócio... Qual que é a sua visão sobre isso, né? O tanto que ajuda, progride, o tanto que não ajuda, já chegou alguém assim, algum filho seu já chegou com algum, sei lá, uma pessoa que não tem nada de espiritualidade, chegou falando isso pra você, falou, minha Mariana, ou vou ficar doido em ser internado, ou isso tem a ver com a mediunidade, ou alguma coisa do tipo. Eu tenho uma filha, ela tá comigo há quase 15 anos. Ela é uma das minhas primeiras filhas. Ela, quando chegou, né, em casa, eu nem tinha terreiro aberto ainda. Eu fazia alguns atendimentos, mas era muito pontual. E ela tinha uma situação de vida muito difícil, um casamento muito delicado, mas ela tinha um quadro de saúde muito difícil, né? Então, ela era diagnosticada com... tá viva. Diagnosticada com bipolaridade. E às vezes entrava num período de mania muito difícil, de total desequilíbrio, de agressividade, aí não tomava medicação certo, aí a família queria internar. Então, assim, uma situação muito, muito, muito delicada, né? Uma pessoa que quando estava sóbria era uma coisa, mas quando estava nesse processo... era outra, né? E junto disso vinha as vozes, as perturbações, se automutilar, pensamentos e estratégias suicidas, né? De ouvir várias vezes, mãe, eu só não fiz isso porque eu tenho 2 filhas. E os horários não batem, porque uma hora uma tá na escola e a outra chega. E eu era muito jovem, nossa, eu tinha 16 anos, eu acho, eu era muito nova ali. E era muito pesado ouvir aquilo. E foi a entidade mesmo, foi seu tranca-ruas, assim, que acolheu, trabalhou e cuidou. E trouxe ela cada vez mais pro terreiro. Então, cada vez mais pro terreiro, cada vez mais pro terreiro. Ela tinha uma condição econômica muito, muito delicada, muito difícil também. Então, às vezes, a gente mudou de terreiro, ela não conseguia chegar até o terreiro, porque ela não tinha... Como ir. E a gente foi criando estratégias para que ela fosse, para que ela chegasse, para que ela estivesse, para que ela estivesse. E a vida mudou 200%. Eu imagino. 200%. Em tudo. Na família, no casamento, de todas as formas possíveis. Hoje ela é uma das primeiras filhas minhas iniciadas em Orixá. Ela é de Inhansã. E tá bem, tá ótima, é meu braço direito. Ainda ou não? Parou? Toma medicação, se cuida bem direitinho, faz os rituais dela. E a vida, sem comparação. Conseguiu sanar a bipolaridade, tá no centro. E como ela tá hoje. Tem os momentos desafiadores, né? Mais depressivos, de mania. Mas assim, como a espiritualidade
trouxe essa força e como a comunidade do terreiro trouxe isso. Então, assim, quando a gente busca um caminho espiritual e uma comunidade espiritual, às vezes a pessoa ela chega buscando uma solução da espiritualidade. Sim. Um banho, uma vela, uma reza, um ritual, uma limpeza. E ela se encontra com uma família. Ela se encontra com pessoas, ela se encontra com gente que tem carinho por ela, que manda mensagem no dia seguinte, que passa na casa dela para tomar um café na semana, uma pessoa que era totalmente solitária, não tinha absolutamente ninguém, começa a criar vínculos, começa a refazer vínculos, né? Começa a trazer a pessoa para a comunidade e a vida da pessoa muda completamente. Porque tem gente que chega no terreiro com fé. E tem gente que acredita em alguma coisa, mas ainda não tem a fé. Aquela fé de pode cair canivete, que eu não serei atingido, né? E tá tudo bem. Às vezes a gente não tem isso, e não é um problema. Mas o terreiro, ele reconstrói essa fé. Ele fortalece essa fé através da espiritualidade, mas do todo do terreiro. Acho que essa questão da família, acho que é muito importante, né? Isso que o terreiro tem, sabe? De você, né? Ser filha, de você pertencer àquilo ali, né? Aquela egrégora que tem ali de... Realmente casa, né? Porque muitas pessoas não tem isso. Não tem isso. Tipo não assim, tem. de ter esse carinho, esse amor, esse afeto, essa escuta... Né? Dele falar dos problemas e a pessoa... Esse cuidado, né? De ter família, de você ter um irmão. Eu acho que até das posições... E aí o sacerdote, aqui é um ponto relevante, assim, o sacerdote ele precisa ter um cuidado com isso, né? Então, as posições que se ocupa, né? Então a pessoa chega no terreiro e aí ela tem uma nova história com uma nova mãe. Sim. E ela tem uma nova história com um novo pai. E ela tem uma nova história com novos irmãos. Sim. E isso fortalece muito. Mas o lugar do sacerdócio também é um lugar de limite e de equilíbrio e de liderança para que esses papéis não sejam confundidos e para que as pessoas não projetem no sacerdote uma obrigação que não é dele. Sim, um salvador. Um salvador. Né? Então, assim, nossa, minha mãe não foi carinhosa comigo, mas agora eu tenho uma mãe e eu quero tomar 99% do tempo dela, porque agora ela está disponível a mim. Calma. E aí a gente entra num ponto em que precisa se ter atenção, porque muitas pessoas são manipuladas nisso. Muitas pessoas chegam enfraquecidas e são enganadas dentro disso. Então eu não tinha ninguém, agora eu tenho um sacerdote. E aí esse sacerdote aproveita essa carência dessa pessoa para que essa pessoa esteja disponível a ele, ao terreiro, ao dinheiro, o tempo inteiro. E aí, de certa forma, aproveitar disso, né? Aproveitar disso. Fulano, você tá disponível? Vai lá limpar o terreiro. Ô, fulano, preciso disso daqui, vai fazer isso aqui pra mim. Preciso pagar tal coisa, você pode me emprestar esse dinheiro? Os abusos também, né? Que a gente vê dentro das religiões. Muito. Porque você pega na fraqueza da pessoa, na falta da pessoa e coloca essa pessoa para que ela faça o que você quer que ela faça. Então aí a gente tem um problema também. Infelizmente tem um lado que é muito bom, mas tem um lado que é bastante difícil. E isso acho que é até a questão da psicologia, do entendimento da mente, do ser ali. Isso acho que ajuda pra caramba você, né? Um diferencial, né? Porque você entende como que né, a pessoa funciona. Então, se uma pessoa chegar com essa carência, com essa querendo Mãe Mariana 24 horas, você já vai conseguir identificar e já vai conseguir ter uma conversa ali, onde você vai conseguir explicar de uma certa forma para a pessoa que ela vai compreender. Falar. A gente tem que falar. Falar assim, ó, fulano, é assim assado, né? Então, acho que isso é bem legal. Isso eu falo assim até no Madre Terra, né, amor? De certa forma. A Duda ficava brava, assim, e os meninos sabem de quem que eu tô falando. Os meninos iam lá no Madre Terra, e antes nós morávamos lá, né? Os caras chegavam, tipo assim, 9 horas da noite, Eloy, vamos tomar um rapé aí. A Duda ficava possessa, ó, o cara do Lan. O Lan participava também disso. E aí os caras chegavam, tipo assim, fora de horário, nada a ver, sabe? Eu falei, mano, vocês vão quebrar minha perna, porque a loja fechou 7 horas da noite. Antes nós fechava às 7, hoje em dia nós fecha às 6. Mas assim, porque tinha essa questão São coisas diferentes, tipo assim, por mais que tenha uma amizade, Exato. né? Mas, pô,
aqui, por mais que eu more aqui, né? Morava no Madre Terra, mas, pô, aqui é um comércio e tal. São papéis, né? Os limites dos papéis, né? É importante limitar. E a gente precisa desse limite, porque às vezes a pessoa, ela não consegue ter esse limite. Sim. A gente entende que, acho que algumas pessoas são meio folgadas mesmo, meio maldosas. Mas outras pessoas... Tem pessoas que vão pela maldade, mas tem pessoas que realmente... ela só acha que ela tem um espaço ali, e ela quer ficar tomando ele, ocupando ele o tempo inteiro. A carência também, né? E tudo mais, que não é fácil, assim, mas é um processo da pessoa, né? Que ela tem que lidar com... E a gente tem que pôr esse limite, né? É o não necessário para que a pessoa lide com isso e resolva o que ela tem que resolver e não cabe a nós, né? É um lugar que não nos cabe. Então, assim, só pra gente, antes da gente ir pros finais, né? Pessoal, comenta aqui nesse episódio o que você tá achando, o que tem sido de contribuição na sua vida. E já aproveita, né? Salva aqui, curte, faz o que tem que fazer, compartilha com o amigo pra ajudar a gente também. Manda aquele grupo dos terapeutas, aquele grupo do terreiro. E, ó, já siga a Mãe Mariana também aqui, o Instagram dela tá aqui embaixo, né? Vamos também deixar o contato dela na descrição aqui do vídeo. Siga ela também em todas as redes sociais. E se você também quiser, né, saber mais sobre as giras de atendimentos, tá lá na bio também do seu Instagram. Tudo lá na bio do Instagram, tudo lá na bio, explicadinho. Bem detalhadinho, você já vai, conversa com a mãe, já marca um búzios aí, que é sensacional. Que eu acho que tem que fazer, né, amor? Tipo assim, pelo menos... Até falei pra Duda, meta agora... Todo começo de ano tem que fazer um búzios pra já colocar... Acho que ainda até no final do ano seria bom, né? Assim, um começo e um final, né? Pra você saber o que... Ter esse norte. Esse norte. Né? É muito bom, é muito bom. É eu gosto bastante do jogo. No momento... Final de ano é legal. Dezembro, janeiro, né? Até fevereiro ali. É bem legal a consulta. E próximo ao aniversário. Também gosto bastante. Legal. Porque eu falo que o nosso ciclo de vida, né? O nosso ano... é o nosso aniversário. Não é o ano social, né? É o nosso aniversário. Entendi. Muita coisa ela acontece nessa virada Nossa, é verdade. do nosso aniversário. Vou fazer então. Muito. É verdade. Vou fazer meu aniversário dia 9, já vou querer fazer já. Faz bastante legal. Sentido. Eu gosto, eu particularmente gosto dessa... Tem, né, uma parada de inferno astral, né, em outras perspectivas aí, que é esse giro, né, essa crise legal. Esse é o nosso ano, né? O nosso aniversário é o nosso ano. Entendi. Então, o final do ano, ele é social, comercial, tem muita energia, porque eu acredito que tudo que tem uma movimentação em massa tem uma energia ali. Então, por exemplo, Mãe Mari, você acredita na quaresma? Não. Você acredita que a quaresma, ela influencia as pessoas? Sim. Por conta de tanta gente. Porque tá todo mundo vibrando nisso. O final do ano, tá todo mundo vibrando nisso. Final de ano, começo de ano, novas metas, novos caminhos, novas oportunidades. Quero coisas novas e aprender alguma coisa. Todo mundo, né? Então é um naquela cocriação em massa, né? Isso, então eu acredito eu vou conquistar esse ano um carro, uma moto, uma casa. Esse ano sai meu emprego dos sonhos. Tá todo mundo nas metas aí. Então eu acredito muito, muito nessa energia, nessa força. Mas legal, então, tipo assim, o do aniversário é o principal, assim, pra realmente da sua vida, né? Seu, né? É o seu momento. Legal. É o momento em que a tua cabeça escolhe quando desce pra terra. E daí a gente já consegue acessar muita coisa. Porque a gente acessa literalmente o seu destino. Quando a pessoa ela vem pro jogo de búzios e ela vem para poder fazer uma consulta espiritual, não são os meus que trazem informações. É a espiritualidade da pessoa, o ori, a cabeça espiritual dela que me diz qual é o caminho dela. E não necessariamente ela precisa ter uma questão, né? Não precisa ter uma questão. Tipo assim, eu posso ir lá só, tipo, vou ir, mas, Mãe Mariana, não sei nem o que eu vou perguntar. Exatamente. Só vamos fazer aqui e vamos ver o que vai vir. Tanto que o primeiro momento do jogo, quando a pessoa chega pra jogar comigo, nome completo, data de nascimento, nome da mãe. É isso. Eu não faço nenhuma pergunta. Por que você veio? A única coisa que eu pergunto é a sua primeira vez? Vou te explicar como o jogo acontece. Eu sei que você tem demandas, muito possivelmente tem motivos para estar aqui, mas o nosso caminho é assim, eu vou falar tudo que a espiritualidade tem para te dizer, a partir disso você me traz as suas perguntas se você tiver. Porque o próprio jogo, conectado com a pessoa, vai dizer o que precisa ser dito. Sim, Depois das legal. perguntas a gente só vai refinando.
esclarecendo uma coisa, trazendo uma outra coisa. Mas basicamente sempre já responde todos os seus questionamentos, é tudo que você já fala ali, você não precisa mais nem perguntar. Você só vai realmente... você só vai confirmando, né? Então, o pessoal às vezes fala, meu Deus, como você sabe disso? Eu falei, então, eu não sei. Isso é evidente, né? A sua cabeça me diz. Legal. É a sua espiritualidade que me diz e que me permite acessar isso. Quando a gente vai para o jogo de búzios, a gente vai perguntar para os orixás, né, para as divindades, qual é o meu caminho na Terra? Eu me perdi. O que eu combinei que eu não estou conseguindo cumprir? Eu preciso voltar para esse caminho, né? O que eu escolhi enquanto eu estava lá no Orum de fazer aqui na Terra? Parece que não está dando certo. Parece que esse trabalho não está dando certo. É esse mesmo o meu caminho? Né? Missão espiritual. O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que fazer? Por que isso não está certo? Ou como é que eu posso potencializar? Porque às vezes a pessoa vem para o jogo achando que ela precisa ter um problema. E na verdade não precisa. Às vezes ela só precisa refinar algumas coisas. Eu acho que a pessoa, tipo, até mesmo ir pro terreiro em si. Porque às vezes a pessoa só quer ir para se limpar. Pra resolver, né? Pra limpar, pra abrir, pra resolver. E às vezes ela só... às vezes não. Vai só pra tomar um axé. Pra ver a gira, pra sentir aquela energia gostosa. Pra receber aquele axé, pra melhorar algo que já tá acontecendo na sua vida, pra positivar algo que já tá bom. Então, não precisa tá ruim, né? Às vezes pode tá bom também. Sim. Pode falar também das suas conquistas, né? Pode contar coisa boa. Guia, né? Pro consulente, ele fala, eu consegui um carro, comprei um carro essa semana, meu sonho. Gratidão. Só vim agradecer, tomar um axé aqui, que dê tudo certo. Raridade, né? Raridade. É difícil, mas acontece. Não, mas tem que... Tô um pouco curiosa, agora é um momento universal do nosso podcast. Pra todo conto da gente abrir o portal, pra todo convidado, a gente faz uma pergunta. Norte, que é uma pergunta assim que sempre me inquietou muito no universo espiritual. E aí é a pergunta busca de chave assim dos nossos episódios. Eu tô bem curiosa da sua visão, porque tem a questão da religiosidade também. E é uma pergunta que ela veio aí de um viés cristão. Então, vamos lá. A pergunta é, pra você, Mãe Mariana, o que é a verdade? Porque a gente fala aí do princípio da verdade universal, conheça a verdade vos libertará, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. O que para você, na sua visão, é essa tal dessa verdade? Olha, acho que é uma pergunta bastante complexa, mas vou trazer o que me veio aqui sem pensar muito. Para mim, a verdade é o bem. O bem é a maior verdade que existe. Independente de como, independente de qual religião, independente da filosofia, independente do caminho, o bem é uma grande verdade. Então, assim, fazer o bem a si, fazer o bem ao próximo, né? Ser bom para si, porque às vezes a gente quer ser bom para o outro, mas esquece de ser bom pra gente. Então, eu acho que a maior verdade é o bem. Essa, pra mim, talvez seja a maior verdade. Que bonito. E essa verdade, esse bem que você traz, ele tá em tudo, né? Independentemente da linguagem, dos símbolos, dos usados. Em tudo, ele tá em tudo. Porque cada pessoa vai entender de um jeito, vai interpretar de um jeito, vai viver essa verdade de um jeito. Eu não acredito muito nessa verdade imposta, então eu me coloco como uma sacerdotisa, eu me coloco como psicóloga, eu me coloco como mãe da casa de Iemanjá, né? Como mulher, como filha, como esposa. Eu me coloco com domínio à frente dos cultos de Umbanda e de Candomblé, mas... essa talvez seja só a minha verdade. Não é a do outro. Né? Não cabe ao outro, não dá para ser imposto. Então, eu acho que talvez a maior verdade universal que exista é o bem. É na Umbanda? Que ótimo. É no catolicismo? Que bom. É na igreja evangélica? Tá te fazendo bem? Que bom. Vai lá. Acho que a minha maior felicidade, às vezes a pessoa... nem todo mundo é pro terreiro. Com toda e nem certeza, todo mundo que vem pro jogo... é de terreiro. Então, às vezes, a espiritualidade mesmo indica. Você precisa de uma comunidade. Não precisa ser o terreiro. Vai pra igreja, participe do grupo de jovens. Onde você se sente bem, né? Sim. Tá te fazendo bem? É isso que te faz bem? Então, essa é a sua verdade. E é se acreditar
tipo assim, a pessoa saber qual é a essência, né? O que realmente faz o bem pra ela, né? Porque às vezes a pessoa não consegue identificar. Às vezes ela tá ali envolvida em algo que realmente às vezes não tá fazendo bem. Até mesmo às vezes o terreiro, às vezes a pessoa tá ali fazendo bem. E não tá fazendo bem pra ela. E ela tá ali toda vez. Exato. Né? E ela vem sempre com as mesmas questões. E ela não evolui, ela não sai. Talvez o seu caminho seja outro. E tá tudo bem. E tá tudo bem, não é o problema. Né? Exatamente. É importante você encontrar a sua melhor versão, o seu melhor... Né, papel não é porque é o sociedade. terreiro que é a porta dos milagres, né? Às vezes vai caber para um, não vai caber para o outro. Tem gente que às vezes vem pro terreiro e fala, não, porque eu quero ser filho, porque eu quero participar, porque eu tenho problemas. Eu digo, calma, não entra não. Se você acha que você vai entrar pro terreiro para ser filho de uma casa e vai resolver os seus problemas... Estamos no caminho oposto. Talvez você vai ter mais problemas. Então, vamos entender como é que é a tua rotina, como é que é teu dia, o quanto o terreiro cabe aqui, qual que é a tua perspectiva, tá alinhado, como é que a gente vai resolver isso primeiro. Então, assim, às vezes o que é bom para um não necessariamente é bom para o outro. Sim. Mas eu acho que aquilo que faz bem é importante. Nesse sentido de um bem-estar, uma harmonia interna, um equilíbrio interno. Um equilíbrio interno, a fé, né? Estar bem consigo, estar bem com o outro. Fazer o bem. Eu acho que fazer o bem é importante. Dá pra gente fazer de tantas formas. Ixi, muitas Isso é simples, né? Mas é uma medicina, né? Porque assim, eu tô numa ocasião, numa circunstância, pergunto, o que eu tô sentindo bem, né? Eu tô sentindo harmonia, eu tô sentindo equilíbrio. E às vezes a gente não é educado e treinado até essa percepção, né? Tem gente que nunca conseguiu sentir o que é uma harmonia interna. Exato. Às vezes a pessoa tá na dúvida em um relacionamento. Vale parar pra pensar, né? Eu me sinto bem aqui? Eu tô bem nessa relação? E realmente essa primeira resposta que vem na sua mente é a sua resposta. Porque às vezes a pessoa fala assim, não. Só que, será que não mesmo? Porque eu tô criando problema, né? Já era. É essa primeira. É aquela primeira respostinha. Se vem um não, não adianta você fingir, contornar. Bater cabeça, né? Bater cabeça. Cara, assim não é. Termina, vai, vamos lá, vamos tentar pra realmente você. E o nosso coração sempre sabe a verdade. Sim. Às vezes a nossa cabeça confunde, mas o nosso coração sempre sabe a verdade. Então essa verdade que eu perguntei, ela tá guiada nos valores aí do coração. Com certeza, com certeza. Eu acho que o nosso coração é a nossa essência, assim, né? É o que a gente sente. A cabeça às vezes engana, ela fica criando reflexões, indagações, caminhos, mas o coração, que é o nosso sentir, ele é muito leal a nós. Porque às vezes você tá num lugar, você tá sorrindo, mas você não tá bem. Mas você tá sentindo que você não tá bem. Sim. Às vezes você tá no trabalho, em um relacionamento, numa questão, que você tá ali e fala, não, eu vou tentar ficar tudo bem, mas, poxa, eu não tô bem de verdade. Então, acho que a nossa cabeça, ela fica criando estratégias, mas o nosso sentir, ele é muito leal a nós, ele é muito verdadeiro. Que às vezes a pessoa coloca em outras coisas, mas eu tô vivo. Mas, né, tipo assim... mas eu tenho que agradecer. Mas eu tenho que agradecer porque eu tô... pior. Mas eu tenho comida, pelo menos, tipo assim, poxa... Se você tá bem, tá bem. Né, tipo, cara, Tá bem é tão, assim, simplório e ao mesmo tempo na nossa cara o tempo todo, que é a primeira coisa que a gente pergunta quando cumprimenta alguém, né? Exato. Oi, tudo bem? Tipo... eu acho que nunca ninguém me respondeu não. Tipo assim, e até às vezes eu não tô bem e eu falo que eu tô. Tudo bem, tudo bem. Porque você não quer Na incomodar, busca, né? Eu vou ter que explicar, porque Vai ter que explicar e acaba poupando. Né? E etc, mas às vezes você tem que reconhecer, né? Falar, cara, não tô bem. Porque, né? Isso. Porque às vezes aquela pessoa ali vai te ajudar de certa forma. Pra transformar o seu dia melhor, né? Eu acho que a resposta é engraçado porque a resposta, ela nem sempre é genuína. Oi, tudo bem? Você fala, tudo bem, e você? Mas a pergunta também não é genuína. Porque às vezes a gente fala, oi, tudo bem? E a pessoa fala, não. Aí você fala, e agora? Lascou. Agora eu achei um BO aqui, porque agora eu vou ter que também lidar com com o outro que não está bem. E às vezes eu também não tô bem, os dois não vai estar bem. Exato. Então, às vezes a gente não responde com sinceridade, mas a gente também não costuma perguntar com sinceridade. A gente pergunta formalmente. Oi, tudo bem? Por como educação, vai? né? A famosa educação. Mas você não tá perguntando pra saber se tá bem mesmo. Que se vier um não, e aí? Como é que você vai fazer com isso? Aí você não tá bem e o outro também não. E seria esse, então, um papel de um líder religioso coerente. Entender se está tudo bem.
Tá tudo fluindo, tá tudo em harmonia. Exatamente. Eu acho que assim, é um papel de entender se tá tudo bem. É um papel de escuta. O sacerdote, ele precisa escutar. Eu demorei a aprender isso. E talvez eu ainda não saiba muito bem, eu tô no caminho, né? Porque às vezes o sacerdote também se coloca num lugar de solução. E às vezes a gente não precisa ser a solução do jeito que a gente quer ser. Às vezes a gente precisa ser só a escuta. Então, às vezes chega uma demanda e traz uma questão, e daí a minha cabeça pensa, nossa, se a pessoa acender uma vela assim, fizer um banho assim, fizer tal coisa, eu acho que vai resolver. E aí eu paro, me analiso rapidinho e falo, não, a gente pode conversar, quer conversar agora? Não, senta aqui, pode trazer o que tá acontecendo. E a pessoa fala e fala, nossa, mãe, obrigada. Nossa, tava tão angustiada, Era ouvir. Era só ouvir. E às vezes a gente tem tantas ferramentas e esquece da escuta. Sim. Verdade. Muito legal. O portal da transcendência. A vinheta está acontecendo agora. A gente tira uma pergunta, a gente tem um compilado de perguntas, 65 perguntas, e a cada episódio a gente abre o portal da transcendência para meditar sobre uma pergunta. Ótimo. São perguntas que não têm respostas fixas, são perguntas que geram mais perguntas, são perguntas que só o silêncio responde, é a conexão do visível com o invisível. Vamos lá. Então a pergunta de hoje é: e se o destino fosse apenas a consciência se observando acontecer? Uau! É bem complexo as perguntas. Né? São existenciais, profundas, do jeitinho que eu gosto. E se o destino fosse apenas a consciência se observando acontecer? O que é o destino? Você acredita em destino? Que coisa, né? Acho que é pra gente refletir, pra gente pensar, acho que pra gente sentir, porque a gente pouco sente, né? E essa questão de destino, eu acredito bastante no destino. Eu acredito num destino em algumas frações fixo e em algumas frações mutável. Então, eu não acredito necessariamente num destino que... Aquilo que já está escrito. Isso, toda a sua trajetória já está escrita. Tá toda escrita. Não, eu venho de uma filosofia, né, dos Yorubás, que acreditam que a nossa cabeça, e claro que é uma metáfora, né, assim como a Bíblia escreveu coisas para poder explicar, os Yorubás, eles têm de forma oral ensinamentos, que acredita que a nossa cabeça, ela foi moldada no barro, através de uma divindade que chama Adjalá. Ele molda a nossa cabeça, enquanto o Batalá, que é mais conhecido como Oxalá, faz o nosso corpo. Mas isso tudo é no barro, isso tudo é manual. Por isso que os nossos dedos não são iguais uns aos outros, por isso que nossos braços não são do mesmo tamanho, as pernas são diferentes, e cada pessoa é diferente uma da outra, né? Então, existe esse moldar. E ali existe uma consciência que é muito imatura ainda, e que chega a Adjalá e diz, olha, estou descendo para a Terra e preciso de uma cabeça e de um corpo. E a Adjalá diz, eu tenho essas daqui, qual que você escolhe? E aí eu, Mariana, disse, eu quero essa. A Adjalá fala, olha, essa cabeça aqui, ela tem uma missão importante, porque ela vai descer para a Terra e vai ser um sacerdote. Você vai ser uma sacerdotisa quando você descer para a Terra. Você vai casar aqui, você vai viver isso, você vai viver aquilo, mas você vai ser uma pessoa muito doente, você vai ter problemas assim. Você quer mesmo essa cabeça? E daí eu disse, quero. E aí a gente desce para a Terra. E esquece... daquela conversa dos combinados e das conversas e dos acordos espirituais que fiz e desço para a Terra para viver um destino que em algum momento ele estava demarcado. Mas é pequeno essa demarcação, né? Ela é pontual, essa demarcação. E tantas outras coisas, elas são construídas e são mutáveis. Então, eu acredito, sim, num destino, mas eu acredito num destino que também é vivido.
Eu acho que eu não gosto muito dessa ideia de destino rígido, de que estou passando por isso porque devo passar. Talvez em alguns momentos, mas eu gosto de um destino que ele é mutável, que ele é construído, reconstruído, que ele começa de novo, que ele refaz a rota e que ele muda ao longo do caminho. Então, eu gosto desse destino. E eu acho que essa pergunta talvez traz essa inquietação de não necessariamente uma resposta, porque talvez eu não tenha bem uma resposta para essa pergunta, mas uma reflexão sobre isso. Que a gente pouco pensa. Porque no nosso tempo de hoje, na nossa realidade de vida de hoje, a gente pouco pensa. Sim. E a pessoa às vezes tem aquilo lá, né? Mas eu sou predestinado a isso aqui. Mas eu, né? Tipo assim, já aceitei, né? Tipo, que minha vida é assim mesmo. É assim mesmo, é Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. E é tudo mutável, né? Você consegue... Quando a gente fala que a consciência se observando acontecer, se a gente chega no patamar de ser essa consciência que se observa de cima acontecer, então a gente já tem uma escolha. Né? Exato. Sim. Então, a partir daqui que eu cheguei aqui e tô enxergando acontecer, eu escolho se eu vou pra lá ou pra cá. Exato. É a visão superior, né? Você consegue sair daqui e tudo observar. Eu estou aqui conversando, mas estou observando conversando e o que eu estou fazendo, né? Então você tem esse, né? Tipo, essa visão mais ampla. Esse afastamento, né? Você tira ali e se afasta. E eu acho que hoje a gente tem tantas informações. Primeiro que a gente tem muitas informações espirituais e cada pessoa vai falar uma coisa e vai ter um monte de gente aí que não vai concordar comigo e tá tudo bem, não é um problema, né? Mas assim, a gente tem muita informação, um excesso de informação de questões espirituais. Hoje esse TikTok com excesso de informação, tudo é muito fácil, tudo é muito palpável, tudo é muito raso. A gente tem a tecnologia que demanda muito da gente o tempo inteiro e faz a gente engolir coisas o tempo inteiro, que pouco a gente consegue sair para se observar. Sim. Pouco. Então, eu acredito que muitas vezes, quando a gente não consegue entender o nosso destino, é porque a gente não se observa. Sim. É porque a gente não consegue ter consciência para se olhar. A gente fica vivendo no automático, querendo respostas, e esperando da espiritualidade, do jogo de búzios, do jogo de cartas, de uma entidade, do Exu, da Pombagira, de alguém, de um sonho, da medicina, que venha uma resposta, mas você não se coloca num lugar de consciência mesmo, né? De falar, pera lá, me afasto daqui agora e olho esse tal destino. O que sou eu para além dessas buscas tantas de resposta, né? O que sobra de mim? O que resta de mim? Se não buscar, o que resta de mim? E daí, se não restar nada, ou restar pouco, ou a gente não souber, vai ter que trabalhar, temos um problema. Aí é onde eu me perco, né? De mim, do eu ser. E fico na mão do destino, que é mais fácil, né? Eu nasci assim, é um karma familiar. Já estava escrito. Já estava escrito, já era para ser assim, estava programado. É mais fácil, né? É mais fácil. Eu acredito, sim, que existem um pré-destino e algumas coisas demarcadas. Então, eu acredito que eu vim pra Terra para ser a Mãe Mariana, sim. Eu acredito muito no propósito do meu casamento. Então, eu acredito que eu e o Pai Beto, a gente se encontrou e isso já estava demarcado para acontecer, mas algumas outras coisas eu fiz escolhas, algumas delas foram ruins, outras delas foram muito boas, e a gente tem que lidar com isso aí. E é interessante e bonito isso, porque eu tenho a impressão que, eu também acredito que a gente tem um propósito, e eu tenho a impressão que quanto mais a gente caminha em direção oposta a esse propósito, mais a gente bate a cabeça. Mais sofrido e mais difícil e mais demorado Não flui, né? E às vezes você não faz algo que você realmente sabia que era pra você ter feito, é pior. Né? Tipo assim, era pra nós realizarmos esse podcast. Se eu demorasse 3, 4 anos ou 5 anos, eu fosse, ficar jogando pra frente, sim, eu ia ficar, sabe? Distante de si, né? Distante, ia falar, nossa, mas eu tinha que fazer. Tá sempre incompleto, parece que falta algo. Você fala, poxa, mas eu tenho um sonho, eu queria tanto fazer isso, mas parece que eu não consigo fazer. Né, o medo, às vezes, do empreendedorismo, por exemplo. Mas eu tenho muita vontade de ser terapeuta holístico, sabe? Eu tenho um dom ali, eu reconheço, eu sou reikiano, eu consigo manusear isso muito bem e tal, só que eu tenho medo de viver disso. Será que isso aqui vai me sustentar?
é realmente acreditar e confiar no seu serviço. Se realmente você acredita de coração e alma, cara, nada vai dar certo. Vai dar certo. Tem os desafios que eu acho que são da vida, mas assim, é aquilo. Porque aquela é uma missão maior, é uma missão do seu eu. E daí, quando é uma missão do nosso eu, não tem. É uma verdade. Não tem pra onde correr. E parece que a gente tem uma garra quando é nosso. Assim, quando é do eu, certeza, assim, você fala, é isso. Não importa duvida, o que as pessoas falam. Não tem dúvida. É isso. Nossa, gratidão, bom demais, né, amor? Muito bom. Olha, eu confesso aqui, pessoal, que eu me segurei com 7 forças aqui pra não criar várias polêmicas. Porque a gente... Vamos aquecer o podcast e tal. Depois a gente cria polêmica. Eu quero... Vão ter oportunidades para as próximas. E aqui o pessoal vai achar aí dessa primeira. Sim, espero que você retorne aí pra gente polemizar, abrir os mundos mesmo, abrir as cabeças e também a nossa própria, né? Com certeza. Muita gratidão pela sua coragem, demais. Pela sua entrega, pela sua disposição. E assim nós encerramos mais um episódio. E lembra de seguir, compartilhar. Todas as redes sociais estão aqui embaixo. Sigam também a Mãe Mariana no Instagram, tá? Vai estar aqui embaixo também. Manda naquele grupo dos amigos, dos terapeutas, do terreiro, da onde quer for. Já compartilha com os irmãos aí. Se inscreva no canal. E gratidão, Mãe Mariana. Meu, uma honra estar aqui. Eu que agradeço. Acho que, tipo assim, nossa, foi ótimo. Tava ansioso por esse episódio. Eu acho que assim, daria pra nós, acho que nós gravamos 1h e pouco. Quanto tempo foi, Luan? 1h34. 1h34 e tinha assunto, hein? E se a gente fica aqui... Esse aqui é 2-3 horas. Tem assunto. Muita gratidão. Se quiser fazer uma mensagem final aí pro pessoal. Eu que agradeço vocês. Obrigada pelo carinho. Desejo aí portas abertas para esse podcast, né? Que haja muita troca, que haja muito ensinamento, que haja muita coisa boa. Estou muito contente por essa oportunidade, por poder dizer. Eu sempre falo que todos os lugares que eu puder levar a espiritualidade, eu vou levar. De um jeito ou de outro, né? Dizendo de forma muito clara, ou às vezes mais contida, ou de uma outra forma que caiba naquele momento, mas eu vou sempre levar. Então, assim, fico muito feliz pelo convite, muito contente de estar com todos vocês nesse momento, né? E desejo que Iemanjá, que é o meu orixá, possa abençoar todos com sorte, saúde, felicidade e água fresca. Iemanjá é o orixá da água, Iemanjá é o orixá do rio. E aí, quando a gente é água, a gente é fluido. E quando a gente é fluido, a vida caminha. Gratidão. Gratidão. Eu que agradeço. Axé. Obrigada. Até mais.